porque dá orgulho de pertencer numa cidade que tem um aparato cultural, de tecnologia, para todas as idades, que é o SESI-Lab. E que está com uma programação hiper mega blaster especial agora para esse período de férias escolares. Quem vai conversar com a gente mais sobre esse assunto é a gerente de desenvolvimento institucional do SESI-Lab, a Cândida Oliveira. Cândida, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Obrigada, Bárbara, pelo convite e pelo espaço. Eu que agradeço você tocar e pensar, assim, não é de agora, eu imagino, assim, toda essa curadoria que vocês fazem são meses antes para esse momento onde o SESI-Lab é tão demandado, né? Então eu queria saber como é que foi a construção desse período de férias para o SESI-Lab ser realmente um museu para criança. Bárbara, até antes de falar da programação do Brinca Mais, acho que vale falar da criação do SESI-Lab. Em 2 anos e meio de operação, nós recebemos pouco mais de 550 mil visitantes, mas ainda tem muita gente que não conhece. E eu acho que vale a pena reiterar esse convite, né? Porque esse é um equipamento cultural de grande porte, exigiu um grande investimento e ele traz para Brasília uma abordagem pedagógica muito inovadora, que é 100% interativa e que coloca o visitante no centro da experiência como um protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, tudo que a gente faz lá, às vezes as pessoas olham de fora e não conseguem enxergar os bastidores naturalmente, né? E esse tipo de conversa aqui nos ajuda a comunicar esse tipo de coisa, né? Nós temos lá mais de 25 frentes de trabalho educativas, culturais, de acervo e pesquisa, para desenvolvimento de exposições, com uma equipe de 30 técnicos altamente especializada, que pensa em cada detalhe da experiência que é oferecida para todos os públicos, né? Se você for olhar a grade de programação ao longo do ano, a gente oferece atividades desde a primeira infância para bebês, como acontece, né, agora no Festival Brinca Mais, até para o público adulto, com o Night Lab, por exemplo, que é um programa super já consolidado na cidade. Mas falando do Brinca Mais, né? Esse é um momento assim de pico de público do museu ao longo do ano. O festival acontece sempre nos meses de férias, em janeiro e em julho, e a gente se prepara com muita antecedência e com muito carinho, né, para oferecer para a população de Brasília uma experiência que não perde em nada para experiências que a gente conhece em outros países, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque quem tem a oportunidade, né, de fazer viagens internacionais e visita museus e vê os museus sendo frequentados por crianças, às vezes reclama, fala, no Brasil não tem isso. No Brasil tem isso. E em Brasília a gente tem isso, né? Então, o que a gente mais quer é ampliar o acesso, né, ao museu e garantir que as pessoas usufruam desses programas ao longo do tempo, né? Os museus são espaços para construção de cidadania, são espaços para debate de temas, inclusive polêmicos, mas com muita fundamentação teórica, com pesquisa, com espaço para divergência, inclusive, né? Então, ao longo dos anos é que a gente percebe uma contribuição para a formação de um cidadão com maior capacidade de leitura de mundo. Quando a gente proporciona, né, aos nossos filhos, às crianças que vivem no nosso entorno, né, esse tipo de oportunidade, né, no fundo, o que a gente está oferecendo é a chance deles crescerem com outras visões, com outras perspectivas, né, a partir dessas experiências que são tão bem pensadas. E adorei essa palavra, que é experimentação, querido ouvinte. Não é puxa-saquismo, porque o SESI-Lab está aqui, não, mas é esse sentimento que me deu, assim, quando a gente viaja para fora, tive a oportunidade de viajar e via essas experiências, essas experimentações, esses museus onde meu filho podia brincar e aprender, e com coisa de qualidade. É isso que mais me surpreendeu a primeira vez que eu falei, caramba! Assim, são experimentos com super high-tech, com materiais de primeira qualidade, assim, e com super embasamento científico, e agora que eu fiquei sabendo, né, que são 25 frentes, 30 técnicos, exatamente pensando em cada uma dessa experiência que porque é um espaço, se você não foi, visualiza comigo, vamos aqui comigo, é aquele onde era o antigo Turing, ali em frente ao CONIC. E quando você entra, tem um espaço grande com uma escada que leva ali para o segundo andar, onde tem espaço de exposição, tem salas de aulas para debates, para conversas, para aprendizado.
E tem umas partes de experimentação também. E no andar embaixo são vários. São quantos, Cândido? Tem ideia? Quantos mais de espaços únicos, assim? Porque tem um espaço que a gente brinca com a cor. Uma sala que a gente entra e tem uma que tá tudo amarelo. Aí a lanterna, uma lanternazinha que as crianças pegam, que a gente adulto pega, e vai iluminando. Aí tem uma outra estação, que é uma estação com várias cores, que você brinca com o seu corpo fazendo cores na parede. Aí tem outro espaço que é um redemoinho, que a fumaça vai levantando. É um espaço com um pé direito duplo, assim, gigante. E aí a fumaça vai levantando e você vai vendo aquele tornado ser feito. As crianças podem tacar a mão lá e parar o tornado, essa fumaça de tornado que tá lá. Assim, tem com madeira. São quantas dessas estações ali? Nós temos quase 100 aparatos, né, que são esses experimentos e legal. Obras de arte que dialogam, né, com essas experiências. O museu está organizado em 4 galerias, que também têm uma intencionalidade, né? A primeira é a Fenômenos no Mundo, que explora de forma mais pura, né, os conceitos de física, de bioquímica, de matemática, né? A segunda galeria é a Aprender Fazendo, em que a gente convida o visitante a construir engrenagens, a compreender padrões, o funcionamento de circuitos, né? Tudo isso ele faz com o próprio corpo, né? Aquilo que eu coloquei no começo, sendo o protagonista do seu processo de aprendizagem. A terceira galeria é a Imaginando Futuros, que já fica no primeiro pavimento, é uma galeria menor, mas que está bastante focada em temas de humanidades e na discussão sobre a importância da colaboração e da cooperação para o futuro da sociedade. E a quarta é a Galeria de Exposições Temporárias, né, que normalmente estão associadas aos temas anuais ou plurianuais que a gente escolhe para direcionar todo o nosso conteúdo programático. O tema desse ano é energia. Então, tá em cartaz a exposição So What, que é uma exposição super lúdica, muito bacana. Não sei se você já visitou. Esse eu ainda não fui. Eu parei na Granada, esse ainda não fui. Tem que ir lá. Então, eu te recomendo, porque é uma exposição gamificada. Então, você vai participando de um jogo como se fosse um tomador de decisões para o futuro da energia no mundo. Então, você vai respondendo perguntas para determinados problemas e vai escolhendo soluções. Eu acho que devia ser feito isso ou aquilo. E, ao final, você atinge um determinado score e entende o seu perfil de tomador de decisão. Por exemplo, se você é uma pessoa que acredita em ciência, se você é uma pessoa que acredita em justiça social e assim por diante. Não tem resposta certa ou errada. Né? Mas é uma experiência bem interessante para você fazer esse exercício e para pensar um pouco além do óbvio sobre o tema de transição energética e futuro da energia. Maravilha. Então, tem tudo isso e ainda tem o Brinca Mais, que estão com essas atividades para diferentes idades, diferentes faixas etárias, né, Cândida? Isso. O Brinca Mais, ele é muito voltado para o público infanto-juvenil, mas os pais sempre se divertem, né? Os pais, os tios, os amigos que cuidam das crianças, todos também têm experiências interessantes. Então, eu trouxe aqui um pouco da programação, ela é muito extensa, né? Ela está completa, disponível no nosso perfil no Instagram, e toda semana, na segunda-feira, a gente publica os destaques da programação. Eu vou falar, por exemplo, do que acontece hoje, né? A gente tem uma oficina que é um sucesso, que é o Borboletário, né? Que traz uma atividade de programação que mescla uma experiência artística, né? O visitante, a criança é convidada a fazer um desenho de uma borboleta. Esse desenho é inserido em um programa de visualização e, a partir do momento em que ele é incorporado no programa, o desenho feito pela pessoa aparece no painel de LED, que fica lá no átrio, que é aquele painel enorme, né? E é um encanto quando a criança vê o seu desenho voando ali naquele painel de LED, né? E é disso que a gente fala, quando a pessoa participa da experiência com o seu próprio corpo, com o seu processo criativo. É muito legal. Então, hoje, das 15 às 16h30, tem a oficina do Borboletário. E a gente está lançando também, nesse Brinca Mais, um conjunto de novas oficinas e jogos relacionados ao tema anual, que é o tema de energia. Então, hoje a gente oferece o jogo Programando Rotas Urbanas, que é uma atividade de programação desplugada. É como se fosse o primeiro contato, né, da criança com a lógica e os conceitos de programação computacional, mas offline.
né? E nesse jogo, a criança também vai tomando decisões sobre questões de sustentabilidade. Isso relacionado ao consumo de alimentos, de transporte, de uso de combustíveis, a moradia, enfim, até chegar a um determinado objetivo. A gente tem mais de uma oficina nesse sentido, sendo lançada nesse mês. Amanhã, por exemplo, a gente oferece uma ativação chamada Pegada de Carbono. Isso aqui é um jogo muito legal. A gente distribui em saquinhos com pesos diferentes as consequências de determinadas decisões de consumo, de transporte, tudo nessa linha, né, da sustentabilidade. Então, você consegue observar de uma forma muito tangível e prática o peso, né, que você carrega a partir das suas decisões, né, relacionadas a consumo e transporte. É uma oficina super rápida, em 20 minutos você faz, mas é bem, bem interessante. E eu acho que tem uma outra atividade que sempre é uma pauta, assim, que gera um frisson, que são as oficinas com bebês. Né? Eu, como mãe de um de 8 meses, sei bem. E é muito lindo, porque essas atividades na primeira infância, elas realmente fazem muita diferença, né? Dentro da pedagogia, há uma série de estudos assim sobre o desenvolvimento cognitivo, né, do ser humano nessa etapa da vida. E a gente está ali para oferecer isso. Então, nós convidamos a Diana Tumbenschlag, que é um nome bem difícil, mas eu aprendi hoje de manhã. A Diana é autora de um livro bastante conhecido, né, chamado Arte com Bebês, e ela trabalha questões de multissensorialidade, né, com aromas, texturas, experiências táteis, né, em que os bebês tocam alimentos, tintas e produzem peças artísticas, né, a partir dessas experiências. Isso é muito legal. E é legal para os bebês, é legal para os pais, porque os pais também aprendem e conseguem levar um pouco disso para casa, né? A gente tem muito essa restrição da bagunça, né, do neném, aquela coisa da alimentação, né, que ainda é polêmica. Então, é legal participar disso. Então, a gente oferece amanhã, sexta-feira, às 14h30, tá? Essa oficina com a Diana. E a novidade de julho, que pra gente é muito legal também, né, essa nossa nova parceria com o Clube do Choro de Brasília. Eu vi, é muito fofo. Sim, a gente está trabalhando também, Bárbara, nessa perspectiva de fortalecer os outros espaços culturais da cidade, né? E incentivar o consumo cultural pela população. Porque não é só no SESI que ele vai adquirir repertório, né? É aproveitando a programação em diversas linguagens, onde quer que seja. Né? E o Clube do Choro é um patrimônio da cidade, é uma joia que a gente tem. Então, eles vão realizar diversos shows com convidados ao longo do mês de julho. E amanhã à tarde a gente já começa a partir das 16 horas com o primeiro show organizado pelo Clube do Choro. Nossa senhora, tô anotando daqui até pra mim. Gente, vou pegar meu bebê amanhã às 2h30. Ainda tem vaga? Então, para as oficinas é importante dizer, né, que meia hora antes de cada atividade a gente distribui as fichas e que, em geral, são 40 vagas por oficina. Então, é importante chegar com antecedência. Esse é um assunto que sempre... acho que é a única reclamação que a gente tem. É disso, né? Que Mas é por isso que a gente oferece uma quantidade bem grande de oficinas ao longo do mês. Né? Talvez o visitante vá chegar ali, não vai conseguir a ficha, fica frustrado, mas a gente oferece mais de uma por dia e todos os dias, tá? De terça a domingo. Então, a gente espera poder contemplar todo mundo. Tem outras novidades, né? Inclusive para esse fim de semana. Nós encomendamos para o nosso grupo UDGRUD, que também é um patrimônio de Brasília, um espetáculo focado no nosso tema anual, que é a energia. Então, eles montaram um espetáculo customizado a partir dessa demanda do SESI. Né? Eles têm um trabalho lindíssimo. Né? A gente costuma brincar, porque tem muito estudo e muita pesquisa por trás do trabalho do UDGRUD, né? São palhaços doutores, de fato, né? com trabalhos de doutorado, né? Relacionados à atuação deles. E o nome do espetáculo é Boom! Né? Tem um vídeo muito legal que dá um spoiler do espetáculo. E a primeira apresentação vai ser nesse sábado, às 11 da manhã.
O público fica convidado a chegar cedo, tomar um café lá isso no que eu ia SESI falar, Lab. gente. O café é maravilhoso, com preço super razoável, super condizente, né? Nenhuma dessas doideiras de Brasília, assim. Super gostoso, com bolo, com salada de fruta, com crepioca. Tem coisa sem leite. Quem tem criança com intolerância, assim, tem coisa sem leite, tem coisa sem lactose, tem coisa sem glúten, tem coisa sem nada. E uma delícia lá. E a área externa está bem organizada, nós disponibilizamos cadeiras de praia, então o pessoal pode se organizar para fazer um piquenique, né? Um programa super gostoso para a família inteira. E para o dia inteiro. Exato. E tem também mais uma outra novidade, né, que acontece nesse fim de semana, que é o show Autoraminhas, né, que é um projeto da banda de rock Autoramas, que é uma banda de rock underground, né, já com uma trajetória super consolidada, uma banda que fez turnês internacionais e que abriu esse projeto para crianças, né, que é rock de gente grande para gente pequena. O show vai ser no sábado, às 17 horas, e no domingo também, tá? Gente... Olha, é muita coisa, o seu ouvinte. Você tá por aí, é cheio de coisa, você que nem eu, tô com papel aqui, caneta na mão para anotar tudo isso. Mas vai no Instagram, cola lá no Instagram do SESI Lab para vocês acompanharem toda essa programação, já tirarem pro dia que vocês querem. E eu tava conversando com a Cândida antes de entrar aqui, né? Chamem outros pais, vão em grupo, vão em comunidade, é muito legal, assim, vários grupos meus de mães e pais estão se programando para ir de forma conjunta, fica ainda mais gostoso, ainda mais com essa novidade. Tem cadeira lá de praia para vocês fazerem um piquenique e passarem um dia todo com as suas crianças. Cândida, muito obrigada por todas as informações e esse repertório aí que você está construindo junto com as crianças e adultos aqui do DF. Eu que agradeço, Bárbara. Eu te espero lá e espero todos os ouvintes. Amanhã, 12h30, estarei lá levando o meu baby. Mesa para dois. Momento SESI Lab na Nova Brasil. Informação, arte e ciência em sintonia com você.